Tudo que é bom, infelizmente, dura rápido, né? Infelizmente tem que acabar. E nós iremos hoje finalizarmos nessa segunda-feira esta série sobre os melhores momentos de Paulo. E hoje vai ter um episódio que, irmãos do céu, esse momento é espetacular de Paulo. Então vamos lá, te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos a este momento agora. Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Movimento Conversa Cristã e vamos aí então, para finalizarmos esta série, que a gente já falou diversos momentos importantes de Paulo, A carteirada, quando Paulo chegou ali nos soldados romanos, já compondo o hino, dando bronca em Pedro, os sofrimentos, conversando, já falando de tanto momento assim de Paulo que a gente fica assim pensando, o que será que vem aí? Qual será esse grande momento do apóstolo Paulo? E vamos logo para isso, irmãos, porque eu estou ansioso, para falar desse grande momento. E esse momento, ele é de tamanha importância e é tão difícil falar dele que eu vou dividir ele em 4 partes. Porque é um momento, eu preciso dividir ele em 4 partes para que você entenda, sabe, pedaço a pedaço do como foi esse grande feito de Paulo. Estamos falando Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Isso mesmo, a primeira viagem missionária de Paulo. Paulo teve aí 3 grandes viagens missionárias, mas a primeira viagem missionária de Paulo é uma viagem aí que o povo deixa aí, parece que jogaram no mar do esquecimento. Então vamos a essa viagem. E quando Lucas está escrevendo Atos dos Apóstolos, ele começa mencionando no capítulo 13, versículo 1, 5 grandes nomes de homens ali que eram considerados apenas profetas ou mestres. E dentro desses nomes, o último era o de Paulo. Paulo estava ali sendo mencionado, o Saulo, E Paulo está ali no meio de profetas e mestres. Vocês percebam que Paulo ainda não era um apóstolo. Ele ainda não havia sido firmado como um grande homem ali do evangelho. Paulo devia ser conhecido, portanto, porque ele perseguia o povo de Deus, perseguia os cristãos. Então Paulo, ele provavelmente era conhecido, mas ele ainda não tinha a alcunha de apóstolo, Ele ainda não estava nesse patamar. Então o Espírito Santo vai lá, vocaciona, tira Paulo ali do meio lá, foi Paulo e Barnabé, e eles vão agora começar a primeira viagem missionária. Eles vão viajar por algumas cidades, tá indo aí para Seleucia, Chipre, Pafos, Perge, até que eles chegam na Antioquia da Psídia. Perceba que esse nome Antioquia deve lembrar aos irmãos algumas coisas, porque é o nome de uma cidade extremamente importante para o cristianismo. Só que a cidade que você provavelmente ouviu falar era a Antioquia da Síria. Era um grande celeiro ali, foi uma cidade extremamente importante para o meio cristão, você pode até pesquisar. Só que a Antioquia da Psídia é uma cidade praticamente esquecida. Há poucas menções dela nas Sagradas Escrituras. Então é uma cidade que está ali meio que no anonimato, Não era um centro, não foi um grande centro assim evangelístico, ou onde tiveram igrejas importantes que foram mandar missionário. Não. Essa cidade, assim, era uma cidade que estava um pouco meio que esquecida. Paulo foi andando em algumas cidadezinhas e tal, e ele chega na Antioquia da Psídia. E notem que os judeus, eles já tinham estado naquela cidade há séculos antes de Cristo. Agora que veio Jesus ressuscitou, tal, o evangelho começa a ser pregado ali por alguns judeus, e eles estão pregando para os gentios daquela cidade. Acontece que os gentios, eles sempre tiveram, no mundo romano, as pessoas sempre tiveram curiosidade, religiosa, para essas questões de novidades, assim, principalmente relacionado a Deus. Então, esses judeus agora estão tentando pregar e tal. Só que aí as pessoas estão ouvindo, provavelmente todo mundo já devia ter, uma boa parte da cidade, se deparado com esse evangelho de Jesus Cristo. E ao ser apresentado esse evangelho, os judeus estavam primeiro tentando ensinar a lei para os homens. Por que ensinar a lei? Porque as pessoas, elas
tinham ali os seus costumes, e para ser cristão, aqueles judeus queriam primeiro que aquelas pessoas observassem as leis de Moisés, as festas, o que comer, a circuncisão, enfim, eles queriam judaizar primeiro aqueles gentios, para depois aqueles gentios pudessem entrar no meio e ser um cristão. Então eles estavam ali tentando ensinar. Então assim, tinha gentios que eles diziam que eram tementes a Deus. Por quê? Porque eram aqueles que estavam gostando de ouvir, mas que ainda não se decidiam por querer ser um cristão, sabe? Então, tinha uma galerinha ali que gostava de ouvir, achava interessante, mas estava ali, não sei se eu quero, não sei se eu não quero, né? E tinha os outros gentios que ouviram falar, mas falaram assim, ah não, esse negócio tá muito chato, sabe? Lei, e é muita regra, não, vou viver a minha vida, não tô afim. Até que chega Paulo, Barnabé, entram na cidade, né? E a primeira coisa que eles vão fazer é participar de um culto. Vão lá pra sinagoga no sábado, sentam-se, provavelmente lá nas últimas fileiras, né? Tô lá no anonimato, tô quietinho, Paulo, Barnabé, estão olhando, vendo como é que é. E aí, os judeus estão lá pregando, e eles estão ensinando, a Bíblia deixa claro que eles estão apresentando as leis e os profetas, ou seja, eles estavam explicando o que as leis falam, de Moisés, o que os profetas falam, todas as observâncias, e fizeram aquele culto. Eu imagino aquele culto, sabe aquele culto maçante? Aquele culto que você, meu Deus do céu, não vejo a hora de que oração, sabe? Você não vê a hora de ir embora. E aí, enfim, o povo, né, tá lá ouvindo, tá, uma lei, isso, aquilo. Até que chega um momento em que os judeus terminaram de falar, terminaram de pregar, já tava perto do fim do culto. Então eu já imagino, né, a galera conversando, falando assim, terminou, o que você achou, tal. Já começa aquelas conversas paralelas, sabe aqueles cultos na qual você tá e você vê que tá todo mundo conversando. Às vezes tem gente querendo andar pra tomar água, a criança chora, e gente indo pra banheiro, e começa a ficar aquele clima assim de que o povo perdeu a atenção ao culto. E no meio disso, quando eles já tinham terminado e tal, eles olham ali pra Paulo e Barnabé, ali tá conosco, nos visitando nessa noite, o nosso irmão Paulo. Paulo, Saulo, perseguiu a gente, hein, mas tá aqui conosco, graças a Deus. Tá aí, Barnabé tá com ele. Vocês querem dar alguma palavra aí de encorajamento? Ó, percebe esse termo? Uma palavra de encorajamento, tipo assim, falou alguma coisa pra que essa galera aí, né, esses gentios queiram vir pro nosso lado, uma palavra aí de encorajamento e tal. Deu uma oportunidade, não sei se eles iriam aceitar ou não, às vezes, não sei também se eles fizeram isso por protocolo, né, só dar uma oportunidade por dar e falar, não, deixa pra outro dia, deixa pra próxima, não, amém, então vamos terminar aqui o nosso culto, vamos uma bênção apostólica aí, então tá todo mundo querendo ir embora, né? Só que, para a parte 1 desse vídeo, e nós vamos sim dividir o melhor momento de Paulo em 4 partes. Porque, irmãos, o que acontece, a gente tem que fracionar nessas 4 partes. Porque é demais. É demais. Pra quando chegar na 4ª parte, você fala assim, gente do céu, que Paulo... Então, para a parte 1 deste vídeo, veio o apóstolo Paulo e aceita essa oportunidade. Atos, capítulo de número 13, versículo 16, está escrito: pondo-se em pé, Paulo fez um sinal com a mão e disse: israelitas e gentios tementes a Deus, ouçam-me. Irmãos, olha, quando eu tô falando que as pessoas provavelmente estão ali batendo papo, esse sinal com a mão de Paulo não foi um simples sinal com a mão, não, ele fez um pedido de silêncio. Literalmente é isso. Tem outras versões da Bíblia que inclusive fala que Paulo fez o sinal pedindo silêncio. Paulo chega ali na frente. E olha, Lucas, quando ele está escrevendo o livro dos Atos dos Apóstolos, vamos lembrar, Lucas aqui não é companheiro de Paulo, ele não estava nesse momento. Tanto que Lucas está tratando, é Paulo e Barnabé, não está e orando a Deus, e nós orando a Deus, sabe? Lá na frente, no livro de Atos, Lucas vai se incluir junto na trajetória com Paulo. Agora Lucas não está, ou seja, para ter essa informação e dar este relato que Lucas dá muito minucioso, Lucas provavelmente foi a Antioquia da Psídia, chegou na cidade e falou assim, teve uma vez que Paulo veio aqui com Barnabé, e aí eu imagino as pessoas catando aqui no ombro de novo, falando, irmão do céu, você tinha que ver no dia que Paulo, na hora que Paulo se colocou de pé e foi pra frente, chegou pro povo e ó, e aí imagina aquele silêncio. Aí as crianças que estavam chorando param de chorar. O pessoal que tava lá pra beber água ali, opa, joga o copo no lixo, volta, senta. Sabe, todo mundo
todo mundo quietinho, silêncio, e aí ele começa o seu discurso. Primeira parte é esse pedido de silêncio. É muita moral. Irmãos do céu. Paulo já chega mostrando a sua credencial e vamos lá, Paulo está no anonimato, está numa cidade aí que é meio esquecida e o nosso momento de Paulo vem justamente nesse, sabe, nessa situação de um camarada que ainda não é apóstolo, de uma cidade que... E é um grande momento que está acontecendo ali. Pede-se silêncio. E ele começa a falar: irmãos israelitas e gentios temente a Deus. E agora ele fala: ouçam-me. E ele começa a pregar. No decorrer de sua mensagem ele fala: o nosso Deus, né, olhando ali para os israelitas, nos tirou do Egito, sabe? Nos deu a lei, pois a gente quis um rei, ele nos deu Saul, mas não foi o rei segundo o coração de Deus, aí veio Davi, e de Davi, da sua descendência, veio o Cristo Jesus. E ele começa a falar de Jesus. E notem que enquanto aqueles judeus estão querendo judaizar aquela galera, aqueles gentios, Paulo, ele começou a falar da lei, já começou a falar de Davi, já trouxe para Jesus, e ele começa a mudar os discursos e começa a falar de Cristo. Ele começa a falar de Jesus. Ele começa agora a trazer o motivo real do porquê as pessoas estão ali, do porquê de um culto, porque o culto tem que ser cristocêntrico. E o discurso de Paulo, a pregação de Paulo, ela tem como norte, e vem aí a parte 2. Quando Paulo está pregando, Paulo chega e fala nos versículos 38 e 39, lhe dando a conclusão de todo o seu discurso. Vamos ler. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Meu Deus do céu. Isso foi, meus irmãos, isso daí foi um tapa na cara daquele discurso de leis, de que vocês têm que se circuncidar, de que vocês agora vão ter que ouvir-nos, vocês vão ter que guardar o sábado, de que vocês agora vão ter que ver todos os preceitos das leis. Aquela palavra foi um tapa na cara desses irmãos, porque não é lei, não é a nossa obra que vai nos justificar diante de Deus. Paulo está trazendo esse discurso e ele finaliza desse jeito, porque a vocês foi dado por meio de Cristo perdão dos seus pecados. Por quê? Vocês vão ter que ficar matando carneiro, pegando ali o bicho, sabe, levando ao templo, fazendo sacrifício. Chega disso. Jesus te perdoa dos seus pecados se você crê. E eu imagino na hora que ele fala isso, o perdão dos pecados, sentiu, sabe, engolindo quando a palavra entra aqui no coração das pessoas. E tem um momento espetacular, porque essa parte 2 tem um negócio que eu li que fica no despercebido. Porque o versículo 16 e o versículo 26, se vocês forem olhar, Paulo começa o discurso em 16, varões israelitas e gentil temente a Deus. Lá no 26, então, irmãos, filhos de Abraão e gentios temente a Deus. Aí ele vai começando a falar de Jesus, e agora que ele anuncia que Jesus morreu, mas ressuscitou, quando ele anuncia essa ressurreição de Cristo e termina a obra de Jesus, agora eu imagino Paulo olhando para todo mundo, está aí, nesse versículo 38 que nós lemos. Então ele olha para todos e fala, então, irmãos, agora não é mais um povo temente, um povo filhos de Abraão, israelitas, e gentil temente a Deus. Não! Agora Paulo ele chegou e falou assim, irmãos. E eu imagino ele falando irmãos, olhando pro gentil, chamando ele de irmão. Irmãos, foi dado a vocês mediante a Cristo perdão dos vossos pecados. Porque o que a lei não pôde justificar vocês, Jesus justifica mediante vocês crendo nele. Irmãos do céu, Paulo dá esse discurso, mas na cara daqueles judaizantes. Acaba o culto. Vamos todo mundo para casa? Imagina agora vocês, os gentios, chegando para Paulo e falando assim, irmão, mas você tem que vir aqui sábado que vem, você tem que continuar pregando. As pessoas pedem um discurso de Paulo, sabe? As pessoas começam a chegar em Paulo, coisa e tal, não sei o quê.
E aí eu imagino, assim, durante a semana, domingo, segunda, terça, as pessoas estavam com aquele discurso de Paulo na cabeça. Ele me chamou de irmão. Ele disse que Jesus me perdoa dos meus pecados. Então as pessoas estão com aquele discurso de Paulo no coração, na mente, e vai falando um com o outro, fala assim, rapaz, você tem que ver naquela sinagoga. Ah, aquela sinagoga mal chata, os caras ficam querendo que eu fale. Não! Foi um cara lá e falou de Jesus, mas falou de um jeito que você tem que ver, sabe? É um falando com o outro ali, ó, passando boca a boca. E quando chega no sábado que vem, chega a parte 3 do melhor momento de Paulo. Atos capítulo 13, versículo 44 está escrito: no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Oh, meus irmãos, aqueles judeus deviam estar tentando há tanto tempo convencer o povo com argumentos dele, de que eles podiam ser judeu e ali entrar para depois ser cristão, aquele discurso, aquela coisa. Paulo em um único discurso. E não foi Paulo querendo convencer, foi mostrando o Cristo. Jesus te perdoa. Quando ele traz Jesus, é Jesus convencendo o pecador do pecado. Agora, não foi, tava aquela galera, tava o dobro. Não, quase toda a cidade foi lá para ouvir o culto. Sábado que vem, eu imagino na hora de chegar lá na sinagoga, ali, tá todo mundo. Imagina aqueles judeus assim na sinagoga, esperando o povo chegar, mas cadê o povo? E aí passa o povo ali na frente da sinagoga, o pessoal começa a discutir, aqui não vai dar não. Não tem que ir no anfiteatro ali da cidade, vamos num lugar mais. E os camaradas vai lá ver e tá reunido quase toda a cidade. Todo mundo querendo ouvir mais sobre Cristo, querendo ouvir a pregação de Paulo. E a Bíblia deixa claro que aqueles judeus foram tomados de inveja. Eles não puderam suportar o sucesso da mensagem de Jesus, na qual ele deu a Paulo, porque as pessoas querem eles terem a fama, sabe? Fui eu que preguei, fui eu que fiz. Irmãos, para com isso. É Jesus quem salva, é Jesus quem convence. Eu preguei aí, 2 pessoas aceitaram Jesus porque eu preguei, que nada, aceitaram Jesus porque o Espírito Santo teve misericórdia e o Espírito Santo convenceu eles do pecado. A gente tem que parar de querer a glória para nós. Aqueles judeus olharam, ficaram cheios de inveja. E o que é pior, quando Paulo começava a falar, porque Jesus Cristo, ele veio e fez não sei o que, os camaradas estavam com tanta raiva, estavam tão possesso de raiva, que eu acredito, meus irmãos, que eles estavam com mais raiva do que o próprio capeta do evangelho está sendo pregado. Nem Satanás devia estar com tanta raiva assim de Paulo pregando o evangelho, igual aqueles judeus estavam. E eles começaram a contrariar tudo que Paulo falava. Paulo falava, Jesus veio, o senhor, não veio não, ele estava voltando, sabe? Eles estavam contrariando tudo que Paulo está falando. E é nesse momento que eles estão contrariando a Paulo que a gente fecha o melhor momento de Paulo e a 4ª parte deste momento em Atos capítulo 13, ainda no versículo 46, está escrito: então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios. Como que? Gente, não dá pra deixar isso daqui fora do top 1. Não tem como. Sabe, a gente tem que dividir em 4 partes. Primeiro, camarada, aquele silêncio, sabe? Depois prega e... irmãos e gentios, gentios temem nada. Meus irmãos, Jesus veio a vocês. Aí a cidade inteira se reúne e Paulo fecha com essa chave de ouro. Porque você está falando isso, está falando aquilo. Aí Paulo chega para quem estava pregando, para quem estava ensinando o evangelho, e Paulo fala na cara deles. Paulo agora, Barnabé vem junto. E ele fala, devia ter sido pregado o evangelho a vocês. Era para vocês que eu devia estar pregando, mas vocês não se julgam dignos da vida eterna. Por quê? Porque já que você quer observar a lei, então vocês não estão querendo crer em Cristo. Vocês não acham-se dignos de simplesmente crer em Cristo e amém. Vocês estão querendo as leis, vocês estão querendo Moisés, estão querendo ritos. Então já que vocês não se acham dignos, então a gente vai para os gentios. E olha, irmãos, se aquela mensagem foi um tapa na cara, imagina o que foi isso. Foi uma pedrada nesses homens. É isso, né? Meus irmãos, devia ter sido pregado o evangelho a vocês. E aí eu te pergunto, como é que essa mensagem não é pregada nos nossos púlpitos? Como assim? Este é o melhor momento de Paulo, mas é o momento número 1. E por que eu coloco ele como o momento número 1?
porque foi a partir dessa mensagem que toda a trajetória de Paulo começou a ter notoriedade. Quando a gente fala que Paulo foi o apóstolo dos gentios, quando a gente fala de que Paulo pregou e tal, que não sei o que, todas as mensagens de Paulo giram em torno exatamente desse momento, giram em torno disso, de que é só Jesus, é somente mediante a fé, é somente a graça de Cristo, sabe? A glória é somente a Deus. Então, meus irmãos, é daí que vem a reforma protestante, sabe? É somente as escrituras, é só a gente pegar o que Paulo falou. É sobre isso, entendeu? E não tem como deixar de fora este momento, o top 1, e eu espero que você tenha gostado. Olha, meus irmãos, coloca lá pro seu professor da escola dominical, pro seu pastor, pra aquele pregador da tua igreja, fala, mas como que você pode deixar de fora esse momento de Paulo? Você tem que ver isso, sabe? Compartilhe esse vídeo, participe desse movimento, deixe seu comentário aí, o que você achou desse grande momento de Paulo. E não fique triste, né? Como Jesus falou, assim, não se turbe o vosso coração. Irmãos, semana que vem, segunda-feira, nós iremos começar uma nova série que espero eu ser tão boa quanto essa foi. Amém, meus queridos? Fiquem na paz, que Deus abençoe. Até mais.